Oi, pessoal. Meu nome é Alexandre Kawasaki. Eu sou médico do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Fiz doutorado lá também. Recentemente eu fiz uma aula sobre radiologia de tórax na urgência e na emergência. Algumas pessoas pediram para eu falar sobre isso de novo, então vamos lá. Antes de começar, eu queria dar um recadinho. A gente vai fazer um curso agora em novembro sobre pneumologia para atenção básica e vai ser voltado para médicos generalistas, médicos que têm um interesse em pneumologia e estudantes como um todo. Então, quem quiser, vai ser pela Manoli, tá? Esse QR Code aqui é um link para essa página e eu acho que vai ser bem legal. A gente está montando isso aqui a grade, as aulas, a gente está discutindo algumas aulas de talvez colocá-las gratuitamente, né? E eu acho que vai ser bem proveitoso. Então, quem tiver interesse pode acessar usando esse link aí. Tá? Então, começando sobre o assunto, né? Eu gosto de falar que a urgência e a emergência é aquela medicina mais difícil, na verdade, é mais raiz, né? Porque a gente tem desde quadros extremamente simples a quadros extremamente graves, né? É um desafio mesmo para aqueles médicos mais experientes. Às vezes é difícil você saber se o paciente está com quadro grave, que precisa ser internado na UTI, ou se é um paciente que não tem nada demais e pode ir para casa. E essa diferenciação ela é super importante porque é a vida do paciente. Ao mesmo tempo, ela pode ser extremamente difícil, né? No pronto-socorro, em geral, a gente não consegue fazer uma história bem detalhada, né? Existe muita gente para ser atendida. Às vezes o paciente não consegue, né, da história da forma ideal, e a radiologia torácica ela entra como um bom ajudante para a gente definir o melhor tratamento para esses pacientes, o que você vai fazer com eles, né, a melhor conduta, tanto para definir diagnóstico, para a gente avaliar a gravidade e definir algum tratamento, se vai internar, se não vai. Por isso que ele é tão importante no nosso dia a dia, né? Quando a gente vai no pronto-socorro, né, como é que ele funciona? Né? Quais seriam a forma ideal dele funcionar? Primeiro você tem uma triagem, né? Então esse paciente ele vai passar pela triagem da enfermagem, que vai ver se tem algum sintoma de alarme, alguma alteração do sinal vital, de acordo com o que tiver, ele passa na frente do atendimento dos outros, se não tiver ele vai entrar na fila normal, e aí a partir daí ele vai ser avaliado por um médico, né? Todo paciente que ele chega com queixa respiratória, ele merece uma imagem? Será que todo paciente, né? Quando é que eu vou pedir um raio-x? Quando é que eu vou pedir uma tomografia? Raio-x da face serve para alguma coisa? E quando pedir contraste na tomografia? Sempre? Nunca? Quais são os padrões mais importantes? Eu vou falar um pouquinho sobre isso para vocês nessa aula. Não existe um consenso de quando solicitar uma imagem. Não existe uma diretriz bem feita, né? Quando solicitar uma imagem. Ela está muito mais relacionada às hipóteses diagnósticas que você faz quando você atende esse paciente. Então, por exemplo, se você tem um paciente que tem um quadro de infecção de vias aéreas superiores, né? Um nariz correndo, dor de garganta, não tem alteração de sinal vital importante, é um paciente que não vai precisar de uma imagem, né? Por exemplo, se o paciente tem dor torácica, toda dor torácica eu vou precisar pedir imagem? Não, nem toda. Por exemplo, o paciente tem uma dor torácica, você vai examinar, tem lesão bolhosa que parece um herpes, né, respeitando o dermátomo, não tem por que você pedir uma imagem para esse paciente. O paciente tem dispneia, mas como é a dispneia? A dispneia é suspirosa, dificuldade para entrar o ar, mas que durante o esforço não sente falta de ar, né, não tem nenhuma alteração do sinal vital. Então, nem sempre você vai pedir uma imagem para o paciente quando chega. Mas tem algumas coisas que chamam a atenção e que provavelmente vão fazer com que você precise uma imagem desse paciente, nem que seja um raio-x. O paciente tem dispneia, uma dispneia real, não relacionada a um quadro ansioso. Em geral, esse paciente precisa de uma imagem. Paciente que tem uma dor torácica súbita, do nada, dor torácica súbita, esse paciente em geral vai precisar da imagem. A não sei que você faça um diagnóstico antes da imagem, né? Às vezes acontece você fazer um diagnóstico pneumotórax hipertensivo antes da imagem, então mas como adjuvante no diagnóstico, você não vai precisar pedir. Né? Paciente que chega desaturando, saturação é uma alteração importante de um sinal vital, principalmente se for um paciente que não tem nenhum histórico anterior. Paciente que tem alguma alteração no sinal vital mais relevante, né? Uma taquicardia, uma frequência respiratória aumentada, a alteração na ausculta, principalmente se você não souber histórico nenhum dele, né? Ou se você achar que precisa. É um julgamento clínico. Você, como médico ali, olha, eu acho que esse paciente merece um raio-x. Você vai pedir a imagem para ele. E quando é que você vai pedir direto uma tomografia? De uma forma geral, quase nunca.
tá? Quase nunca. 80% dos pacientes que chegam no pronto-socorro e foram solicitados uma tomografia e um raio-x, a tomografia foi um exame desnecessário. Você poderia ter resolvido tudo com raio-x, né? Então, na maior parte das vezes, o raio-x ele serve. Exceção, em geral, para idosos, né? Ou para algum quadro que você tem uma autossuspeita clínica de que o exame só é feito, o diagnóstico, através de uma tomografia. Mas, de todo jeito, o raio-x, eu sempre acho que ele é importante, porque ele é uma ferramenta de segmento. Você pode pedir um raio-x na internação, tem uma pneumonia grande, você quer tratar e você vê como é que essa pneumonia está evoluindo ao longo do tempo, você repete depois de 3 dias, 4 dias, a melhora ela vai existir. A resolução completa pelo raio-x de uma pneumonia, ela demora, pode demorar aí 4 semanas, 6 semanas, mas você consegue ver uma evolução de melhora em períodos de espaço pequenos. E é importante porque a quantidade de radiação que você tem no raio-x é muito pequeno. Só para ter uma ideia, o raio-x ele recebe em torno de 0,1 milisievert. Milisievert é a unidade que a gente usa para contar a radiação. Uma tomografia em torno de 8. São 80 vezes mais radiação, né? Então, por isso que, como ferramenta de segmento, ela é muito importante. Agora, se você tiver uma autossuspeita clínica de alguma doença que o raio-x provavelmente não vai te ajudar no diagnóstico, por exemplo, uma embolia pulmonar, uma dissecção de aorta, aí talvez valha a pena você ir direto para a tomografia com contraste direto, né? E que na imagem a gente consegue ver uma dissecção de aorta, que é essa linha aqui no meio. Então, só para vocês terem uma ideia, essa aqui é a luz normal da aorta e aqui é a luz dissecada, né? Ou seja, o sangue passou entre a camada íntima e ele foi pelo meio da camada muscular, né? Então ele vai dissecando pelo meio da camada muscular da aorta e a gente tem essa imagem aqui. Aqui é a imagem da dissecção, aqui é a imagem da dissecção, luz normal, luz normal. Raio-x da face serve para alguma coisa? Na verdade, não. Ele é um exame que eu digo que é para deixar os pacientes satisfeitos. Mas por quê? Porque o diagnóstico de uma sinusite aguda ele é clínico. Se você tiver uma história clínica compatível, o diagnóstico está feito, né? Como é o quadro clínico clássico? O paciente pode ter tosse ou não, pode ter dor na face ou não, mas em geral uma coisa que acontece é secreção. Então você vai ter secreção pela frente, pelo nariz, ou por trás, né? Ele fala que engole secreção, o gotejamento pós-nasal. E outra coisa muito importante é o tempo. Em geral, a sinusite ela acontece pelo menos 5 dias depois de um quadro respiratório viral, né? Uma infecção de vias aéreas superiores. Então, você parou, o paciente que chegou, ficou o quadro mais agudo, ele chega a melhorar e depois ele tem uma recaída do quadro, quer seja por aumento de secreção, quer seja por febre, dor na face, cefaleia, são todos sintomas relacionados à sinusite. E o diagnóstico clínico não te mostra que não precisa fazer um exame de imagem para chegar no diagnóstico final, né? Por quê? Olha, aqui a gente está vendo um raio-x da face normal. Então a gente está vendo aqui o seio maxilar direito, o seio maxilar esquerdo bem transparente, e aqui um seio maxilar direito opacificado e o esquerdo bem transparente. Mas veja, isso daqui pode ter uma sinusite em outra localização, por exemplo, esfenoidal, etimoidal, que a gente não está vendo, mas a clínica vai dizer. Assim como esse paciente aqui, ele pode ter um quadro crônico, um pólipo, uma sinusite crônica nesse seio maxilar, ou às vezes tem alguns pacientes que têm o seio maxilar hipoplásico, e não é porque está opacificado que está doente. Então, por isso que as alterações na radiologia de seios da face são pouco sensíveis e específicas, e o que importa é a história clínica. E o contraste, né? Para que serve o contraste? Basicamente para você ver sangue. Vou pedir um exame com contraste. Beleza, você vai pedir um contraste venoso porque você quer ver sangue, certo? Então aqui a gente consegue ver aqui, ó, o coração, um ventrículo direito bem grande, um átrio direito bem grande, um ventrículo esquerdo pequeno. Isso aqui é para ver a circulação no tórax, tá? Então você pode até pedir um exame que seja mais voltado para a artéria pulmonar, um exame que é mais voltado para a aorta, de acordo com a sua suspeita clínica. Então, nesses pacientes, você termina pedindo a tomografia direto quando você tem essa suspeita importante de que o exame precisa ser contrastado, né? Então, se você suspeita de embolia pulmonar, não vá para a tomografia simples, não vá para o raio-x simples, vá direto para a tomografia. Dissecção de aorta, tomografia com contraste. Rompimento de algum vaso sanguíneo,
tomografia com contraste. Né? Uma doença coronariana, no pronto-socorro é pouco usado, né? Um angiotoma de coronárias como um todo. Mas você pode usar também, na suspeita de uma doença coronariana, no pronto-socorro, fazer um angiotoma de coronárias. Né? Síndrome de veia cava, obstrução de veia cava superior por alguma razão, normalmente um tumor. Exame com contraste para você ver se o contraste está realmente parado, se não está passando direito pela veia cava superior. Aqui é um exame de uma arteriografia, né, de um paciente com embolia pulmonar, jogou contraste, essa artéria pulmonar, você vê o fluxo dela bem proximal, ela deveria vir até a periferia do pulmão, bem proximal, porque está tudo entupido, inclusive uma amputação aqui da artéria para o lobo inferior esquerdo, né, você vê que não vem sangue nenhum, é um TEP crônico aqui, mostrando a importância do contraste. Né? Esse é um exame que hoje em dia a gente usa muito pouco, porque o exame com a tomografia já faz com que a gente consiga ver isso bem. E outra situação que você vai pedir com contraste é quando você quer ver estruturas próximas a vasos, né? Especialmente linfonodos, ou você está com alguma suspeita de uma mediastinite também, que é um quadro raro, o contraste pode ajudar um pouco. Mas de uma forma geral a gente usa o contraste no pronto-socorro em exames de exceção. Padrões de imagem, agora vamos lá. Eu separei alguns padrões de imagem que a gente vê no pronto-socorro, né? Então eu coloquei aqui, ó, hipertransparentes, consolidações massas, exames com cavidade, exames que têm distorção anatômica, miscelânea e um bônus final. Tá? Isso aqui é um raio-x de tórax. Se você receber esse raio-x de tórax no pronto-socorro, a primeira coisa que você vai fazer é achar que esse raio-x está errado. Né? O técnico colocou esse raio-x ao contrário, mas você precisa examinar esse paciente e ver se por algum acaso o fígado dele está realmente no lado direito ou no lado esquerdo, se a ausculta dele está melhor ao lado esquerdo ou no lado direito, porque você pode terminar encontrando essa situação, que é o situs inversus totalis, que é quando você inverte completamente os órgãos no corpo da gente. Né? Então o coração ele fica virado para a direita, o fígado fica virado para a esquerda, que pode estar associado a uma síndrome chamada síndrome de Cartagena, que é o caso, que é quando você tem essa mudança dos situs inversus totalis, você tem uma discinesia ciliar com sinusopatia e bronquiectasias por infecção de repetição. Mas isso é tema para outra aula, mas só para dar exemplo, pegou um raio-x desse no pronto-socorro, primeira coisa que você faz é examinar e ver se ele condiz com a clínica, se não condizer com a clínica, provavelmente foi erro do técnico, o que eu já vi acontecer. Bom, imagens hipertransparentes. Então, os raios-x de hiperinsuflação a gente vai ver basicamente nas doenças obstrutivas como um todo. Então a gente tem asma, DPOC, bronquiectasia. E o que é que chama a atenção? Né? Então, esse raio-x aqui é um paciente com DPOC e enfisema, e eu consigo ver algo em comum, né? Que são algumas bolhas. Mas como é que eu sei que são bolhas? Primeiro porque não tem pneumotórax aqui, né? Eu vou mostrar para vocês depois como é que você vê pneumotórax. Mas eu vejo que, olha aqui, o pulmão esquerdo eu consigo ver os vasos sanguíneos, né? Essas linhas são os vasos sanguíneos. Aqui eu não consigo mais ver os vasos sanguíneos e eu consigo ver essa linha daqui, ó. Isso aqui é a linha da bolha do enfisema. É algo relativamente incomum de ser visto, mas nesse caso eu estou vendo. Outra coisa que chama atenção é o tamanho pulmonar, um tamanho pulmonar bem grande, né, dos dois lados. Existem diversas formas de você chegar nesse número aí, você pode contar a costela posterior, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 costelas posteriores, é uma forma de contar, sem contar as primeiras aqui, né, então se você não contar essas primeiras que estão normalmente sobrepostas, mais que 8 ou mais costelas já é um sinal de hiperinsuflação. Depois de um tempo você não para de contar, porque você se acostuma a ver tanto raio-x e você já olha e fala, nossa, o raio-x está hiperinsuflado. Outro sinal que eu acho bem importante é esse aqui, ó, quando você consegue definir muito bem o diafragma num PA, então você vê ele até aqui, ó, chegando na coluna, né? É um outro sinal bastante importante. E se você prestar atenção, parece que há uma certa... uma parte do pulmão ele salta dos espaços intercostais, né? Então isso é outro sinal, né? Ele fica meio lobulado, né? E o lado de cá também dá essa impressão de que esse pulmão é um pouco lobulado. Esse paciente aqui é um paciente asmático, mas mesma coisa, né? Um pulmão bem grande, né? Se eu for contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, olha só, 9 costelas, quase 10 costelas posteriores. O ar também é aqui, ó, o ar embaixo do coração, né? O coração fica meio que flutuando nesse raio-x. E quando a gente vai para o perfil, a gente vê uma retificação do diafragma, né? Então o diafragma tende a ficar mais reto, né? Sem aquela fórmula tão de cúpula. A gente vê também
muito ar na frente do coração. Em geral, o coração toca no externo nos seus 2 terços inferiores. A gente está vendo aqui só 1 terço inferior tocando, então é outro sinal de hiperinsuflação. Quando a gente vai para a tomografia, o que, é que a gente encontra? Esse aqui é uma paciente asmática, então é uma paciente que tem o brônquio bem espessado, né, o brônquio espessado, e o pulmão muito preto, né, um pulmão hiperinsuflado, né, cheio de ar aí. Quando a gente faz essa mesma tomografia em expiração, pede para o paciente expirar, você vê que a gente não tem quase nenhuma diferença, né, de atenuação do parênquima. Então vocês veem que aqui o parênquima aumenta um pouquinho a densidade, o que é o esperado quando você faz o exame expiratório, mas o resto quase não esvazia, né? E aí com isso continua com a sua densidade pulmonar baixa, né? Isso mostra o aprisionamento aéreo, uma crise de asma. Essa mesma paciente, depois que saiu da crise de asma, vocês podem ver que o pulmão ele ainda continua bem preto, mas olha os brônquios aqui, né? Os brônquios, eles, comparado com antes, os brônquios estão bem menos inflamados, né? Bem menos espessados, né? Um sinal importante aí de que ela saiu da crise. No enfisema já é um pouco diferente, a gente vê esse bando de bolha, né? São várias bolhas pulmonares dos dois lados, uma perda da arquitetura normal do pulmão, né? Você vê os vasos sanguíneos, e eu gosto de fazer uma comparação do enfisema como uma esponja, né? Então, um pulmão enfisematoso é tipo uma esponja cheia de buraco, um pulmão normal é tipo uma esponja dessa bem lisinha que você quase não vê o buraco dela. Consolidações em massas são alterações que a gente vê aumento de densidade, né? Então a gente vê pneumonia. A pneumonia, a imagem clássica é a consolidação, que é quando você vê esse aumento de densidade, mas você consegue ver os brônquios no meio, né? Então a gente consegue ver claramente aqui, ó, uma linha preta, isso aqui é um brônquio, outra linha preta aqui é o brônquio. Isso é a imagem de consolidação. E quando a gente faz uma tomografia, você vê isso aqui, ó, o brônquio bem visível com uma imagem tomográfica que você de densidade bem aumentada. A densidade da consolidação ela é grande o bastante para você não conseguir definir vasos sanguíneos ao redor. Então, veja que essa área aqui, eu consigo ver brônquio, mas eu não consigo definir aqui os vasos sanguíneos da consolidação. Quando você tem um aumento de densidade do parênquima, mas você ainda consegue identificar os vasos, você tem um vidro fosco. Né? Então, a definição de vidro fosco é essa, é um aumento da densidade onde você consegue definir os vasos subjacentes. Massa. Massa ela vai dar uma imagem dessa daqui, também um aumento de densidade, mas diferentemente daquela outra. A massa você não consegue ver o broncograma aéreo, né? Então é uma lesão tendendo a ser mais arredondada. Esse raio-x vocês veem em PA e perfil. O perfil ajuda você a identificar melhor aquela alteração. Por isso que todo raio-x de tórax, mesmo do pronto-socorro, se o paciente tiver condições de fazer o raio-x em pé ou sentado, você peça ele em PA e perfil, né? Fazer um raio-x numa incidência só de tórax só para o paciente deitado, que está numa UTI, que você não consegue fazer com que esse paciente mobilize. Tá? Nos outros casos, peça sempre PA e perfil, vai te ajudar na definição e no acompanhamento. E quando você faz uma tomografia de um câncer, vocês podem ver um aumento de densidade, da mesma forma você não consegue ver vaso aqui, mas não existe broncograma aéreo. Então é isso que faz a diferença da massa para a consolidação. E, em geral, a massa ela tem um efeito de massa, né? Ela comprime as estruturas ao redor. Cavidade, né? Cavidade clássica é tuberculose, então a gente consegue ver aqui, ó, uma cavidade, é um buraco com as paredes espessadas, né? Tá bem visível. Esse paciente especificamente ele tem outros nódulos, a gente consegue ver outros nódulos no outro lado. Quando a gente faz a tomografia, a gente vê essa imagem, então uma cavidade com paredes espessadas. E para a tuberculose a gente tem uma alteração a mais que sugere muito, que seriam as árvores em brotamento, que é essa alteração aqui na frente, dando um zoom. A gente vê esses nódulos, né? Esses nódulos, eles indicam o bronquíolo cheio de secreção, então na tomografia a gente vê isso, né? É outro termo que usamos, a impactação mucoide. E o termo árvore em brotamento é baseado nessa imagem, que eu acho que até parece, é bonitinho. E o pneumologista gosta muito de falar em árvore em brotamento, porque já entende que aquilo está relacionado à secreção. Num contexto de um paciente com cavidade, a principal hipótese é tuberculose. O diferencial é o abscesso. O abscesso, em geral, ele tem uma parede espessa também, mas a gente vê um nível hidroaéreo dentro daquela cavidade. Né? Então vocês podem ver que tem essa linha, né? Tipo como se fosse aquela linha do nível de um copo com água, que é exatamente a secreção aqui no meio, fazendo esse nível hidroaéreo, muito bonitinho nessa imagem aqui. Mais uma vez o PA e perfil ajudando a gente a identificar exatamente onde é que está essa imagem no pulmão, no lobo superior direito. Algumas outras alterações, né? Então,
Na embolia pulmonar, a gente raramente faz raio-x, principalmente porque o raio-x tem pouca sensibilidade e especificidade, as alterações são difíceis de você conseguir encontrar, mas o clássico seria uma corcova de Hampton, que é esse aumento de densidade meio triangular que a gente vê nessa região, ou a oligoemia focal, sinal de Westermarck, que aqui você pode comparar essa região onde você não está vendo quase nenhum vaso sanguíneo, olha para a mesma região no outro exame, vocês conseguem ver vaso sanguíneo, então essa perda de sangue focalmente falando, a oligoemia focal é outro sinal para embolia pulmonar. Quando a gente faz a tomografia, que é o exame hoje em dia considerado padrão ouro, principalmente no pronto-socorro, talvez a arteriografia pulmonar ela seja mais sensível e específica, mas é um exame de mais morbidade e a gente usa ela muito pouco para diagnóstico de embolia pulmonar e nem para estudo mais como padrão ouro, né? Hoje em dia é tomografia. Então a gente tem essa imagem aqui, olha, o contraste passando pela artéria pulmonar. Você vê uma falha de enchimento do contraste, né? O contraste tinha que ser homogêneo em toda essa região. Você vê contraste passando ao redor disso aqui é um trombo. Mas a gente consegue ver aqui também, ó, claramente, um trombo no meio, o contraste passando ao redor. Aqui outro, olha, isso aqui é um vaso sanguíneo. No meio, opacificado é o contraste, é o trombo, desculpa, e o contraste branco passando ao redor. Uma imagem clássica de embolia pulmonar. Aqui outra imagem também, só que mais grave. Então vocês podem ver aqui, ó, perda, isso aqui a falha de enchimento do contraste. Vocês veem que o vaso ele deveria vir de cá até aqui, aqui no meio você tem uma falha, né, que é o contraste, aqui é o vaso indo, lado esquerdo, lado direito. Também, ó, essa imagem aqui no meio da artéria pulmonar, vocês veem o contraste passando aqui ao redor, ó. Mesma coisa aqui, ó, trombo, contraste passando ao redor. Aqui é um trombo ocluindo completamente esse vaso. É uma imagem clássica, esse aqui é um quadro grave. Quanto mais próximo do tronco da artéria pulmonar, mais grave é o quadro. Se ele entupir, um trombo for grande bastante para entupir aqui, é uma causa de morte súbita, porque você cessa por completo o fluxo sanguíneo no corpo dos pacientes. Outra imagem clássica, o edema agudo de pulmão, é a imagem asa de borboleta, que é uma imagem onde você vê um aumento de densidade do parênquima pulmonar, especialmente nessas regiões aqui, preservando um pouco as áreas mais periféricas. Né? Então vocês podem ver que o aumento de densidade é muito mais importante na parte mais central e a parte periférica ela fica relativamente preservada, né? Aqui fica muito claro, né? Você consegue ver o contorno da área cardíaca, a área também mais externa um pouquinho mais clara e o centro bem denso, né? Inclusive fazendo broncograma aéreo, uma imagem clássica de um edema agudo de pulmão muito grave. Doenças pleurais. Derrame pleural, então você vai ter uma opacificação de um hemitórax, aqui é um derrame pleural extenso, nem sempre é desse jeito. O que é interessante no perfil é que você tem um aumento de densidade, né? Às vezes isso não fica muito claro, mas você só tem um diafragma, você perde o outro diafragma quando você tem um derrame pleural desse tamanho. Aqui é uma tomografia de um derrame pleural à esquerda também bem grande, né? Com certo desvio do mediastino. E aqui algo que é bem raro, mas pode acontecer, que é um derrame pleural hipertensivo, a gente normalmente vê em câncer, onde o derrame pleural é tão grande que você vê um deslocamento do mediastino para o outro lado. Esse paciente, inclusive, eu vi na semana passada, ele estava com um quadro grave, com pulso paradoxal, chocado exatamente por isso. A gente passou um pigtail, vocês veem como o mediastino voltou para o centro e esse paciente saiu do choque. Aqui ele estava com a pressão pinçada de 9/7, a frequência de 135. Aqui ele estava com pressão 12/8, frequência cardíaca de 90, com uma melhora muito evidente, né, da situação. Outro quadro que eu queria mostrar para vocês é o pneumotórax, algo que pode acontecer no pronto-socorro. De uma forma grosseira, esse raio-x ele parece normal, mas se a gente olhar com um pouquinho mais de calma, primeiro a gente vê o seio costofrênico aqui perdendo a sua forma habitual de bico de passarinho. Nessa pressão de atenção ele é bem pontudo, parece um bico de passarinho aqui. Aqui ele perde o formato habitual, mas quando eu dou um zoom, a gente consegue ver a linha pulmonar. Então prestem atenção na linha pulmonar. Aqui, né, passando por essa região, e aqui, esse espaço todo, vocês não veem nenhum tipo de vascularização pulmonar, é o pneumotórax, algo que aqui eu consigo ver vasos sanguíneos, olha, eu consigo ver vasos sanguíneos, indicando que o pulmão está ocupando todo o seu espaço. Então esse é um raio-x de pneumotórax. O quadro grave é o pneumotórax
pneumotórax hipertensivo. Esse paciente chegou extremamente grave no pronto-socorro. Vocês podem ver aqui, olha, a quantidade de ar. Aqui você não tem muita dúvida que existe uma hipertransparência importante aqui com esse pulmão reduzido. O desvio do mediastino do outro lado, foi drenado, o mediastino centralizou e esse paciente ficou super bem depois. É um quadro que muitas vezes o diagnóstico pode ser clínico, sem necessidade de fazer uma imagem. E se você fizer esse diagnóstico, a primeira coisa que você faz é mete uma agulha, um gelco, né, num espaço intercostal mais anterior aqui, normalmente segundo espaço intercostal, borda superior da costela inferior, e deixa lá o catéter do gelco para drenar esse ar aí, depois você passa um pigtail com calma. De bônus, eu queria falar um pouquinho do perda de contorno, que seria o sinal da silhueta, que é quando você perde o contorno normal. Então, se vocês prestarem atenção aqui, olha, eu perdi o contorno normal da aorta de parte do mediastino. Isso indica o seguinte, que existe uma outra estrutura de mesma densidade tocando aquela região. Se eu tenho duas estruturas de densidades iguais, eu não consigo diferenciar as duas, certo? Quando elas estão se tocando. Por isso que eu não consigo diferenciar, por exemplo, os átrios dos ventrículos olhando um raio-x. São estruturas de mesma densidade se tocando. Na hora que isso acontece com estruturas que deveriam ser visíveis, eu entendo que existe uma alteração aqui. Nesse caso, eu tenho uma atelectasia do lado superior esquerdo. Ele fechou, ele aumentou a densidade porque ele fechou, tocou ali naquela região do mediastino e eu não consigo mais definir os limites entre o pulmão e o mediastino aqui. Tá? Então isso se chama sinal da silhueta. Aqui é aquele mesmo raio-x do derrame pleural e é pela mesma razão que eu não consigo definir mais o que é diafragma direito e esquerdo aqui, ver os dois diafragmas, porque um diafragma sumiu por causa do derrame pleural que entrou em contato com esse diafragma. Eu não consigo mais diferenciar entre esses dois, já que eles têm a mesma densidade. Distorção arquitetural é outra coisa importante. No pronto-socorro, ele ajuda para a gente saber se aquela alteração é crônica ou não. Então, alguns dos sinais, um deles é essa elevação dos hilos, né? Então, o hilo que deveria estar nessa altura subiu, o hilo que deveria estar nessa altura subiu. Isso é um sinal de que retraiu, esses hilos subiram. Isso termina repuxando muitas vezes o diafragma, faz esse sinal aqui, ó, essa pontinha no diafragma, mostrando que isso é crônico. Quando a gente tomografa, a gente vê uma distorção mesmo do parênquima, né? Você vê que os lobos pulmonares eles diminuem de tamanho. E isso aqui é um quadro também crônico. Vocês veem aqui a traqueia bem desviada. Ó. A traqueia desviou também para um quadro crônico aqui no lado superior direito, aqui mostrando mais uma vez aquela repuxada no diafragma. Então, paciente que tem essas alterações no pronto-socorro, provavelmente são alterações crônicas e se ele não tem um quadro grave, vocês podem ficar tranquilos com essa alteração. Tá? Bom, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Mais uma vez, lembrando, quem gostou e quiser ter mais algumas aulas sobre pneumologia comigo e com meus amigos que também têm a mesma formação que eu, tem o curso da pneumologia atenção básica, aqui está o QR Code para vocês acessarem, e eu espero que seja de muita valia para todos. Tá? Muito obrigado, somos nós aqui, o Alessandro, cirurgião torácico, a Carol, o Rodrigo e eu somos pneumologistas, todos fizemos nossa formação, né, todos 4 lá no Hospital das Clínicas com doutorado, e a gente trabalha em grandes hospitais aqui em São Paulo. Eu espero que vocês assistam o curso e curtam bastante. Tá? Aqui meus contatos. Muito obrigado por ter visto.